Olá pessoal, boa noite. Eu sou Alessandro Rubel. Eu sou a Cristiane Maziero, boa noite. Mais um programa Consciência Empresarial. Nosso primeiro mês de programa, né, Cris? Nossa, yes. 4 programas, está bem gostoso. Agradecemos a todos pelos compartilhamentos, pelas participações. Está sendo muito bacana o feedback de vocês. E o que é o nosso programa Consciência Empresarial, Cris? Consciência Empresarial, nós trazemos executivos, líderes com um olhar diferente para dentro das organizações. Um olhar de participação, de envolvimento, de engajamento de pessoas. Eles trazem a experiência do dia a dia, da rotina deles. Muito bom. E pessoal, quem está assistindo ao vivo é muito bacana. Já comecem a compartilhar nosso programa para poder trazer perguntas, enviar para mais pessoas. E quem não está assistindo ao vivo pode interagir também depois do programa, né, Cris? Sim, a gente tem olhado os comentários de vocês, estamos acompanhando. E participem mesmo depois que não estivermos ao vivo. Isso é muito legal. Isso aí. A TV Conex aqui, junto com Consciência Empresarial, nós temos apoio de 2 patrocinadores, não, apoiadores, né? Apoiadores. Que é? O Charme no Detalhe. Olha que coisa mais linda, Denise. Você caprichou nisso aqui hoje, hein? Ficou incrível. Um beijo para você, para o Zeca. Muito obrigada. A Lili também, do Cinema Decor. A Lili do Cinema Decor, que nos apoiou com o cenário e sempre encantadora, Lili. Muita gratidão, Lili. É isso aí. Pessoal, a TV Conex, no final do programa, vocês vão ter a opção de acompanhar, né, o diretor? Eu sempre esqueço isso. Acompanhar o Face da TV Conex, então aceite o link lá para acompanhar e vocês vão receber todas as notícias, tudo que está sendo publicado e acompanhem, compartilhem. Nós estamos aqui toda segunda-feira às 8 horas, terça-feira nós temos o programa com a Marina. Descomplica, falando de moda. Amanhã tem estreia também às 9 horas. Aguardem. Assunto picante aí que está acontecendo. Quarta-feira temos a nossa Zi com o programa. Ixi! Olá, diretor. Contemporânea Life, desculpa. Isso aí. E de quinta-feira nós estamos com a Samira no programa. Dicas de ouro. Vamos ficar bom nisso ainda, viu, pessoal? Isso aí, quem está aqui conosco hoje? O Marcos Paulo. Marcos Paulo, muito prazer, muito legal você estar aqui conosco. E a gente vai falar de coisas importantíssimas, né? Que pensar fora da caixa já não é o suficiente, precisa mais, ir além. Vamos lá. É isso? Muito obrigado pelo convite e espero contribuir aí com os nossos comentários aí, e o pessoal fica à disposição para fazer perguntas também, interagir conosco. Sabe que está todo mundo curioso, né? Como assim? Você vai trazer um executivo de uma empresa inovadora, mas o que faz essa empresa? Então, antes mesmo de eu perguntar a seu respeito, né, Lê? Vamos perguntar o que faz sua empresa, Marcos? Bom, a nossa empresa é uma empresa no ramo educacional. Nós atendemos todo o Brasil com soluções inovadoras de aprendizagem que atendem instituições de ensino, empresas. Nós temos uma missão. A nossa missão ela é revolucionar a educação na forma de aprender. Então, como revolucionar a educação na forma de aprender? Trazendo a tecnologia, né, como um pano de fundo para envolver as pessoas. Então, todas as nossas soluções de aprendizagem, elas têm como objetivo maior estimular as pessoas a aprender de uma forma diferente. Né? Que nós usamos muito a questão da cultura maker, a ideia de você fazer por si só, ou a ideia de você ser um fazedor, né? Uma pessoa que constrói coisas. Imagine que hoje um dos nossos maiores desafios na educação é tirar a teoria que os alunos muitas vezes não querem aprender, transformar essa teoria em algo prático, transformar conhecimento teórico em soluções práticas que ajudem o ser humano, né, no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do local onde as pessoas vivem. Para isso, é claro, né, nós temos essas soluções que tendem sempre a estimular o conhecimento de uma forma muito mais abrangente do que simplesmente disciplinas. Envolver ciências, envolver matemática, envolver tecnologia, que é muito importante, artes, né? Tudo isso integrado na nossa solução
e uma metodologia também para se explorar isso com os alunos, com os profissionais que trabalham conosco. Vocês usam até robótica, né? Exatamente. Por que não transformar a educação em algo divertido, em algo interessante? Porque você pode muito bem ensinar esses conteúdos usando uma ferramenta que as pessoas gostam muito. Como é o caso da robótica, o uso de tecnologias, você torna muito mais instigante o processo de aprendizagem com essas ferramentas. Eu me lembro até que a gente foi numa feira e que vocês levaram até uma cobra que se mexia, né? A gente chegava, ela estava em silêncio, chegava perto e de repente... Tipo, aquilo foi bastante interessante. A ideia do uso da robótica educacional, ela tem sido implementada em todo o Brasil como uma ferramenta inovadora, que transforma a sala de aula, porque os alunos eles passam a aprender trabalhando em equipe, resolvendo problemas de forma colaborativa, o que é, na essência, a formação dos futuros profissionais. Mas isso é só em pedagogia ou em andragogia também? Ou seja, em educação de adultos também, isso é possível ser utilizado? Eu acho que todos somos capazes de aprender. E se nós trouxermos um contexto onde a pessoa esteja totalmente envolvida e ela faça coisas, ela transforme esse conhecimento teórico em algo prático, todos podem aprender. E as pessoas, às vezes, imaginam que as pessoas mais experientes não gostam de tecnologia. Muito pelo contrário. Eles querem pessoas que trabalhem isso de uma forma que eles consigam aprender. Né? Para isso a gente precisa de um pouco mais de paciência, né? Precisa um pouco mais de dedicação, mas todos são capazes de aprender. É legal, Marcos, porque a ideia do programa nosso é realmente trazer a prática para o dia a dia, né? E aí você falou um pouco desse lado educacional, das escolas, e como é que é isso dentro das organizações? Imagine um desafio onde você precisa estimular uma equipe de 30 engenheiros a automatizar uma grande indústria. É um grande desafio. Como fazer com que esses engenheiros sejam capazes de trabalhar em equipe e responderem com soluções inovadoras para esses desafios? Então, dentro da nossa metodologia, essa ideia de você pensar fora da caixa, a ideia de você inovar, de você ser criativo, ela é muito utilizada, e a nossa metodologia ela não faz distinção se é um aluno de faculdade, se é um aluno de ensino fundamental, se é uma criança de educação infantil, né? Ou se é até mesmo um empresário, né? Já até muitas vezes estabelecido, que nós também, junto na metodologia, instigamos ele a tirar o máximo proveito das suas equipes, né? Agora, olha só, Marcos, você é um gestor já que tem um longo tempo de conhecimento, de experiência, que foi agregando, né, na sua carreira aí, muita bagagem. E aí você assume a diretoria de uma área onde vocês são encarregados aí de criar o tempo todo, inovar o tempo todo. Como que é isso? De onde vem tanta ideia assim no dia a dia? Porque assim, é um produto novo de 5 em 5 minutos, né? Você tem que ficar sempre ligado em tudo. Bom, eu acho que pensar fora da caixa, ter criatividade para desenvolver essas soluções, eu acho que as pessoas elas precisam sempre ir além disso. Como ir além? Como ter ideias, ser criativo e inovar a cada momento dentro da empresa, imaginando que hoje nós temos um cenário bastante competitivo. Eu acredito que o poder do pensar ele é multiplicado quando se trabalha em equipe, quando existe troca entre as pessoas. Muitas vezes a ideia ela não é solitária, a ideia ela vem da interação que você tem com as outras pessoas. E para que você consiga ir além, acho que os profissionais eles precisam ter algumas competências, como, por exemplo, saber ouvir. Eu acho que saber ouvir é uma competência assim, essencial. A principal, talvez a principal. Porque ouvir é um ato... ouvir, primeiramente, é diferente de escutar. Escutar, acho que todos que têm uma acuidade conseguem escutar. Agora, ouvir é prestar atenção com os ouvidos.
requer das pessoas uma empatia, primeiramente, colocar-se no lugar do outro, e também humildade, para aceitar que muitas vezes a sua ideia não é a melhor ou não é a mais inovadora, mas que ela pode contribuir com outras ideias e essa soma, sim, faz com que você consiga atingir um alto índice de inovação, de criatividade e de resultado. Porque as relações, elas são muito importantes dentro do ambiente criativo. Às vezes uma ideia, ela surge não no momento que você espera que ela aconteça, mas às vezes você está num intervalo conversando com uma pessoa sobre um determinado assunto e de repente essa ideia vem e vocês ali acabam construindo algo que, se você tivesse sentado numa mesa por muito tempo pensando, você não conseguiria chegar a essa ideia. Eu acho isso fantástico, né? Essas interações com as pessoas. Você tem uma grande maioria de geração Y lá na empresa, né? Pois é. E aí, assim, existe um mito no mercado de que a geração Y não para em lugar nenhum, uma proposta melhor, ela pega e vai embora, é completamente irreverente. Isso é um mito aí do mercado. Como que você percebe isso no teu dia a dia? Como que é a tua experiência, visto que você tem um monte de pessoas, a grande maioria, né? Sim, a grande maioria. Eu acho que, em primeiro lugar, deve existir um respeito entre as gerações. Eu acho que todos têm a aprender nessas relações entre as gerações. Por exemplo, quero salientar que isso não é uma regra também, claro, né? Mas profissionais da geração X, eles tendem normalmente a ter um comprometimento maior com a empresa, né? Muito mais foco, né? Nos objetivos. A geração Y, ela tende a ser uma geração que gosta de tomar atitudes mais solitárias, né? Mas eles também são muito inovadores também. A gente tem, inclusive, até uma geração Z agora, que é uma geração muito mais antenada, que gosta de ter várias escolhas. Você tem essa geração trabalhando com vocês hoje lá também? Temos também. O que acontece, na minha opinião? Eu acho que todos, né, trazem um enriquecimento profissional para a empresa. Ter perfis diferentes é importante para as organizações. O que nós precisamos é saber administrar esses perfis e tirar o que cada um tem de melhor. E, é lógico, o respeito. Muitas vezes, uma ideia brilhante de uma pessoa da geração Y, por exemplo, ela pode se perder pela falta de foco, ela pode gerar uma perda de produtividade. Não tem acabativa, tem uma iniciativa, mas não tem uma acabativa. Exatamente. Isso com uma pessoa, por exemplo, da geração Y, geração X, trabalhando em conjunto, você consegue muito bem integrar os perfis e dar um foco e fazer com que a gente consiga atingir esses objetivos. Eu, particularmente, gosto muito de ter pessoas de diferentes perfis, porque o resultado ele sempre aconteceu, principalmente por intermédio dessa integração. Vamos entrar aqui um pouquinho com o pessoal aqui, os internautas já estão participando. A Sandra está mandando aqui, ela sou fã dessa dupla. Um beijo, Sandra. Um beijo, querida. Nós também somos fãs. Somos sim, daqui a pouco você vai estar aqui também. A Tati entrou, Gislaine, A Giz, parabéns, Ale, Cris, o programa está tão bom que é impossível deixar de ver. Estamos aqui. Gi e Thomas, que bom que vocês estão aí. Gratidão. Américo entrou, Robson, sucesso, parabéns. O pessoal está entrando. Mas tem uma pergunta aqui de frente do Aloísio. Aloísio. Boa noite aos três. Boa noite, Aloísio. Marcos, qual a proposta da sua empresa para crianças com síndrome de Down? Olha, isso é interessante. Onde está a dimensão do pensar se encaixa para vocês, é isso? Onde está a dimensão do pensar se encaixa para vocês? Acho que voltado para a síndrome do Down. Vocês têm essa experiência lá? Sim. Primeiro, obrigado, né, pela interação. Eu acredito que hoje nós não tenhamos que diferenciar essas crianças das demais. Eu acho que a integração delas é muito importante. Nós temos que aprender a respeitar. Eu acho que o respeito é em primeiro lugar. As nossas soluções, elas não distinguem se a pessoa tem uma síndrome ou se ela tem uma determinada limitação física ou intelectual.
elas buscam integrar e proporcionar para que as crianças entendam que, independente, né, das limitações que essas crianças têm, elas também têm, vamos dizer assim, muitos pontos positivos que podem ensinar para nós e eles podem aprender mutuamente com essa troca. Então, todas as nossas soluções, elas visam sempre integrar, né? Independente do perfil que a criança tenha ou da limitação física, intelectual. Essa linha é bacana, até levando para as empresas, né? Acho que pode ser feita uma analogia na mesma linha, né? Assim, como é que nós podemos integrar pessoas, sejam quais limites, níveis, né? Exatamente. Um exemplo prático do uso do nosso material são crianças que têm espectro autista. Elas têm uma dificuldade muito grande de interagir com outras crianças. E com o uso do nosso material, dentro da nossa metodologia, a gente proporciona a elas essa oportunidade de ter a troca, né, com os demais, de se integrar com os demais. E normalmente eles conseguem ter uma habilidade superior aos demais pelo foco que eles possuem. Crianças com Down, por exemplo, são muito afetivas. Uhum. Se a equipe integra, elas participam e têm desempenho idêntico às demais. A gente não costuma ver diferenças nisso. E você tem algum caso assim, que você tenha presenciado, que você tenha visto no dia a dia de vocês? Eu tenho um caso assim, bastante interessante, que em uma das competições de robótica, né, uma das escolas, e o tema dessa competição era No Limits, ou seja, sem limites. E as crianças tinham que pensar em soluções para pessoas que tinham necessidades especiais. E eles tinham um cadeirante nessa escola. E aí perguntaram para ele, né, o que ele gostaria, o que ele acha que seria interessante, né, desenvolver de solução para ele. E eles ficaram surpresos com a resposta. O cadeirante queria balançar, queria participar das brincadeiras, o balanço, que é muito comum no intervalo com as crianças. Ele via as crianças balançar e ele também queria se balançar. Para ele, uma coisa que fez toda a diferença. As crianças desenvolveram, projetaram e é óbvio, um adulto construiu um balanço para cadeirante. Ai, que bárbaro. Isso foi sensacional, porque imagine que mobilizou toda a inteligência e criatividade das crianças com o objetivo de usar a tecnologia para fazer o bem para outra pessoa. Nossa, isso é incrível. Então, a felicidade desse cadeirante ao poder participar da brincadeira, ou de ter um balanço adaptado para ele, foi sensacional. E a integração deles foi incrível, realmente é emocionante. E essas ideias não têm limite para as empresas, né? Porque isso pode ser facilmente levado para uma organização nesse sentido. Sem dúvida. Né? Você pode organizar, por exemplo, uma oficina de ideias onde as pessoas venham e contribuam e façam um ambiente melhor dentro da organização, facilite mais a entrega dos produtos ou algo do gênero. Perfeito. Eu queria voltar aqui para essa nossa conversa dentro das organizações. Você sempre nos contou de experiências concretas de desenvolvimento de pessoas dentro da tua empresa. Inclusive, na última vez que estivemos lá, você mostrou um produto, né, que até pedimos para você trazer e acabou não trazendo. Como que é o nome dele mesmo? Bom, vamos contextualizar. Quem desenvolveu, não, eu queria mandar um beijo dele. Vamos contextualizar aqui, né? Eu acho que um grande diferencial que as organizações deveriam buscar garimpar novos talentos. Garimpar novos talentos. E, às vezes, nós precisamos conhecer muito bem todas as pessoas envolvidas em todas as operações, independente se é do meu departamento ou de outro departamento. Num dia que eu estava caminhando por um dos departamentos da empresa, pelo departamento de logística, eu encontrei um dos nossos colaboradores, que se chama Gabriel. Beijo pra você, Gabriel. Gabriel. Um beijo. O Gabriel, ele era um dos auxiliares de logística e nos intervalos das atividades ele construiu uma motocicleta usando peças, né, que sobravam dos nossos kits tecnológicos.
E eu fiquei admirado, porque quem me conhece sabe que eu sou assim, um apaixonado por motocicletas, é algo que é um hobby que me ajuda bastante a combater o estresse, a fazer com que eu consiga pensar um pouco na vida. E eu fiquei admirado com a riqueza de detalhes na construção dele, na construção dessa motocicleta com peças sobressalentes, com sobra de peças, com pouco recurso. Ele conseguiu entregar um produto com grande riqueza de detalhes e bonito. Sim, realmente parece uma motocicleta mesmo. E aí eu questionei, né? Perguntei para ele e acabei vendo um grande talento. Vi uma pessoa que conhecia muito o nosso material tecnológico. Hoje, né, ele não trabalha mais no departamento de logística, hoje ele faz parte da nossa grande equipe de designers e traz resultados incríveis, criatividade, inovação, em um curtíssimo período de tempo, onde nós investimos, é claro, no treinamento, investimos nele e os resultados vieram. Hoje ele está fazendo faculdade. Pois é, hoje ele até está cursando uma faculdade de designer e eu acho que o mais importante, ele trabalha feliz, ele faz algo que ele gosta muito. Então o resultado é consequência. Você teve mais algum... E aí nessa linha, até que tem uma pergunta do Robson aqui, né? As empresas exigem tanto que os colaboradores sejam ou tenham imaginações fantásticas. Mas o que as empresas fazem para que os seus colaboradores sejam estimulados para que isso aconteça? Mesmo porque as metas e resultados atropelam as ideias, né? Então, nesse exemplo que você traz, essa observação, né, sobre as pessoas e o quanto que você consegue separar uma coisa e outra em relação a esse tema, né? As interações dentro de uma corporação, as ideias que surgem, as opiniões, eu gosto bastante de ouvir. Eu acho que ouvir, já comentei isso, é uma característica que deve ser muito levada em consideração nas organizações, além da confiança, é claro. Eu acho que todo profissional dentro de uma empresa, ele tem que ter esse pensamento fora da caixa, trazer inovação, usar a criatividade, que muitas vezes ela é podada por um gestor que não é capaz de ouvir, ou que não está aberto, ou que se julga o dono da razão. Isso gera o efeito contrário. Às vezes a pessoa é criativa, ela é inovadora, mas o simples ato de você não ouvir e de não dar nem oportunidade para ele de demonstrar aquilo, acaba, vamos dizer assim, tolhindo ou podando, né, essa criatividade. Lembrando também que eu acredito que todo mundo que pensa, eu acho que esse termo pensar fora da caixa, todo mundo necessita, é claro, ir além, mas eu acho que além de pensar fora da caixa, eu gostaria também de salientar que às vezes a gente precisa manter um pé dentro dela. Porque apenas ter uma boa ideia não é suficiente nesse mercado competitivo. Nós precisamos ter também um equilíbrio, né? Nessa balança de inovação e criatividade. Nós precisamos também ter um equilíbrio do ponto de vista econômico e financeiro, né? Nem sempre uma grande ideia você consegue torná-la tangível. Você tem algum exemplo concreto do que aconteceu? Porque vocês tiveram que reinventar a empresa de vocês em 6 meses, né? Pois é. Criar produtos novos, verificar toda a questão de sustentabilidade do negócio, ampliar esse negócio. E eu acho que casa muito bem com isso que você está dizendo agora. Eu vou dar um exemplo de uma situação que foi bem interessante, que nos trouxe bom resultado, né? Estávamos conversando no intervalo de uma das reuniões sobre jogos eletrônicos, né? Que os jovens gostam muito dos videogames, dos jogos no celular, e nos chamou a atenção um detalhe de um determinado jogo para celular, onde o pessoal, durante um bom tempo, né, hoje acho que nem tanto, né, saía pelas ruas, né, procurando, caçando os personagens lá dentro do jogo, num ambiente virtual, né? E nessa nossa conversa a gente começou a pensar, poxa vida,
a ideia de você ter a questão da realidade aumentada no jogo é bem interessante. É possível adaptar isso ou trazer isso para o nosso contexto educacional, implementar algo dentro da nossa solução que traga um ganho, um benefício, que não seja apenas estético, mas que seja educacional, a criança ou as pessoas consigam aprender vendo o uso da realidade aumentada. Então começamos a partir dessa conversa informal, pesquisamos, fomos atrás das tecnologias e começamos. Bom, se conseguirmos fazer determinada coisa, isso é possível. E fomos eliminando através da estratégia do C. Se conseguirmos tal coisa, isso é possível. Se avançarmos nesse ponto, se conseguirmos essa outra coisa, torne isso viável. E a gente fez esse exercício. E hoje nós temos nas nossas soluções de aprendizagem a questão da realidade aumentada. Os alunos conseguem, por meio do tablet, eles conseguem ver os robôs que eles vão construir sem ter pegado uma peça na mão. Nossa, que bárbaro. Então, a gente conseguiu transformar, né, uma ideia informal, né, ver a viabilidade disso, inclusive econômica, o custo desse projeto, para que isso se tornasse possível, e colocamos isso na prática. Né? Eu ouvi uma vez que o cemitério está cheio de pessoas que tiveram boas ideias. Uhum. A grande diferença hoje é você pensar fora da caixa, é você ter esse equilíbrio entre essa ideia inovadora, a viabilidade econômica, financeira e tornar isso tangível, colocar isso na prática, executar isso, que aí o resultado, sem dúvida, ele acontece. Mas como que é essa experiência, por exemplo, de recriar uma empresa em 6 meses? Como que foi essa loucura? Porque você disse, olha, a gente teve que determinar vários momentos lá, esquecer um pouco da vida pessoal, focar bastante na empresa, no objetivo da empresa. Como que está sendo essa experiência? Valeu a pena? Valeu a pena, sim. Eu acho que todos nós somos movidos a desafio. Uhum. Eu acho que um desafio, ele traz inovação, ele traz superação, ele faz com que as pessoas consigam mobilizar competências, né? Às vezes as melhores competências que elas têm, e às vezes estimulam essas pessoas a desenvolver as competências que ela não tem. E muitas vezes descobrir outras competências. Eu acho que o maior desafio dentro desse curto período de tempo de reinventar a empresa e criar, né, novas soluções e criar um modelo de negócio sustentável foi realmente saber administrar as expectativas das pessoas. Porque todo trabalho, para que ele tenha um resultado dentro de uma equipe, ele requer confiança. Muitas vezes você tem que delegar e tem que confiar nas pessoas que vão executar determinada tarefa. E confiança, muitas vezes, ela surge do tempo de trabalho, das interações com as pessoas. Né? Para você construir um elo de confiança, você precisa de tempo. Mas às vezes você não tem esse tempo. Eu acho que o segredo do sucesso da gente ter conseguido atingir os nossos objetivos foi realmente saber administrar essas expectativas, saber delegar e confiar nas pessoas, acreditar nas pessoas e fazer com que todas enxergassem um objetivo comum. Chegar ao mesmo ponto no final daquele tempo. Tomar decisões assertivas e, às vezes, muito rápidas. Às vezes, uma decisão que você não tem como pensar. Você tem que tomar a decisão, você tem que discutir com as pessoas e tomar essa decisão rápida e assertiva. E como é que foi esse seu movimento, né? Se você se olhar o Marcos há 1 ano ou 2 anos atrás e o Marcos hoje vivendo esse movimento, né? O que você usou de qualidades para poder conduzir toda essa transformação aí? Falando de criatividade, falando de inovação, né? Bom, eu acho que todos, quando são apresentados, né, a um desafio, eles, muitas vezes, a primeira coisa que acontece é
uma certa apreensão. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo entregar tudo isso que estão me passando, né? Cumprir com esse objetivo, nesse tempo que eu tenho? Durante, acho que, boa parte da minha carreira profissional, eu sempre fui uma pessoa que gostou de aprender. Eu não tenho muita vergonha em reconstruir as coisas, em jogar fora determinados pensamentos e adquirir novos. Até recentemente, conversando com uma pessoa da minha equipe, eu disse que muitas vezes um foguete, para ele chegar no espaço, ele teve que jogar muita coisa fora, teve que eliminar muito peso, muitos conceitos que a pessoa tem. É a mesma forma, eu acho que as pessoas... Eu também fui me reinventando. Eu fui aprendendo coisas novas, fui deixando de lado coisas que eu achava que não eram interessantes, né? E tem funcionado. São 22 anos na área educacional. Foi uma experiência assim, incrível, né? que me trouxe uma bagagem. Mas eu acho que ainda sou muito novo, eu acho que tenho ainda muito que aprender. Estou aberto a isso. Tenho aprendido com a equipe constantemente, no dia a dia. Acho que as pessoas deveriam levar isso. Ter um pouco de... fazer essa autoanálise e ter essa consciência, essa humildade. Em saber que a gente nunca sabe tudo. Sempre a gente é capaz de aprender e é capaz de fazer melhor. Vamos para as dicas, então? Tem algum internauta aí? Vamos para as dicas, então? Vamos. O programa está caindo para o final, né? Já passou. É uma pena, porque está muito gostoso isso. Mas, na verdade, assim, como existe esse mito no mercado de como lidar, como instigar a geração Y, a geração Z, para ficar na empresa, a contribuir, a trazer o seu melhor. Se você tivesse que dar algumas dicas para os líderes que... às vezes perde a paciência com esse novo jeito, né, de viver nesse mundo diferente do que é da nossa... Eu gostaria de falar primeiro de desafio. Eu acho que o desafio ele é vamos dizer assim, uma ferramenta motivadora, né? O desafio, desafiar. Eu gosto muito de desafiar as pessoas. Me prove o contrário, né? Traga uma solução para uma determinada situação que me surpreenda. Eu gosto de desafiar as pessoas. Eu acho que o desafio é realmente uma grande ferramenta. Uma outra dica que eu daria para os líderes, né, para desenvolver essa geração, é ser humilde. Eu acho que a humildade ela faz com que o elo entre as pessoas dentro da empresa se fortaleça. As pessoas elas seguem o exemplo, as pessoas elas se baseiam nos líderes. Então, bons exemplos, eles também fazem com que essa geração se sinta motivada. Poxa, eu quero chegar onde ele chegou, eu quero atingir esse mesmo patamar profissional. Eu também uso disso, eu também quero atingir patamares maiores. Então, para isso, eu tenho que realmente ter consciência das minhas limitações, daquilo que eu posso melhorar, daquilo que eu posso aprender e que eu posso contribuir, porque ensinar é uma forma muito rica de aprender também. Sim. Essa troca que nós temos com as pessoas. Talvez a maior, né? Porque quando você ensina, você aprende mais. Né? Exatamente. Dentro da nossa equipe, as pessoas elas têm essa noção de contribuição, de dar exemplo, de nunca ter uma opinião sempre pré-estabelecida. Todos são desafiados a, poxa, realmente a minha ideia é a melhor, é a mais inovadora, é a mais criativa. Uma outra dica que eu acho também interessante é a empatia. Eu acho que todo líder deveria sempre pensar nisso. Pensar do ponto de vista daqueles que estão seguindo, aqueles que veem o seu trabalho. Ser um líder como um líder que você gostaria que o seu líder fosse. Eu sempre penso nisso, né? Pensar dessa forma. Poxa, como é que eu gostaria que o meu líder fosse? Então eu vou me desafiar a isso, vou me colocar na posição deles, vou tentar enxergar isso. E, bom,
eu acho que, tirando esse aspecto de relacionamento, eu acho também que todos nós deveríamos sempre exercitar, né, a questão de você nunca se limitar a essa opinião. Eu sou uma pessoa que mudou muito, né, durante toda a minha carreira. Eu mudei do ponto de vista de ideias, eu mudei do ponto de vista físico, eu mudei do ponto de vista intelectual, né? Sempre buscar inspiração em outras coisas. Muitas vezes nós se fechamos a novas ideias, sempre estar aberto, sempre estar susceptível, né, a conhecer coisas novas, a aprender, né? O aprender a aprender é muito importante. Eu acho que, de uma forma resumida, seria essas dicas, né? Bom, Marcos, muito obrigada pela tua presença. Para mim foi inspirador. Eu não tinha dúvidas que seria inspirador. Nós nos conhecemos já há algum tempo aí, né? Muita gratidão pelo teu tempo, pelas tuas dicas, pela tua experiência em compartilhar aqui conosco. E para mim foi reflexivo, eu diria, né? Estou aqui observando e refletindo sobre tudo que você falou. Acho que isso é uma coisa bacana. Mas, pessoal, gratidão pela participação. Compartilhem esse vídeo. Terminamos aqui mais um programa Consciência Empresarial. Agradecer aos nossos apoiadores novamente. Charme no detalhe, que está maravilhoso, Denise. Está lindo demais. Olha, você superou. Hoje ficou incrível, encantador. E nós estivemos aqui conversando com o Marcos Polo sobre pensar fora da caixa já não é mais o suficiente, né, Marcos? Pois é, vamos além. Vamos além. É isso aí, pessoal. Boa noite. Lili. A Lili, Cinema Decor. Lili, um beijo para você, gratidão pelo apoio. Beijo. Final do live vai ter um link aqui para você conectar e receber todas as notícias da TV Conexa. Fiquem conosco. Próxima segunda-feira, às 8 horas. Maurício. Às 8 horas? Na Próxima próxima? segunda-feira. Ah, lógico. Nosso querido Maurício Cita é um presidente de 2 empresas. Ele é um editor. Inclusive, eu e o Alessandro temos livros publicados lá, né, Lê? É isso aí. Gente, boa noite. Muita gratidão por estarem aqui. Continuem, porque o programa vai continuar, né, gravado. Agora você pode continuar lá fazendo perguntas que o Marcos ele vai responder para você. Pessoal, boa noite, beijo. Até segunda-feira às 8 horas. Tchau.